Mas queria expressar o meu amor, a gratidão por cada um de vocês que atenderam o nosso convite, ainda que meio em cima da hora. Nós esperamos, daqui a um tempo, ter um novo encontro como esse, né? E, se possível, estender para um número mais amplo de irmãos. Nós não temos nenhuma intenção de que seja algo restrito a uma ala de irmãos e não outros, mas que todos possam, com a graça do Senhor, os que tiverem desejo, poder participar e também contribuir, né? Que isso seja engrandecido, né? Então, meu abraço aí para todos vocês, sem exceção. Ontem tivemos um tempo maravilhoso, ouvimos um pouco o relato do irmão Altivir, porque, na verdade, essa comunhão, esse encontro, ainda que é o primeiro online, mas a comunhão de líderes, vamos tomar a liberdade de usar esse termo, ela vem desde a década de 70. Eu ingressei na década de 80, no segundo meado da década de 80, lá para 87, 88, quando comecei a visitar especialmente Guarujá. Depois fiquei um tempo em Guarujá, São Paulo. Depois fiquei um tempo no Rio de Janeiro, junto com o irmão Renato, Juvenal, que é um dos mais antigos, e vários outros irmãos. Mas antes eu fui para Coroaci, que é onde está o Rogério, assim. Lá eu fui enviado para lá pela graça do Senhor e fiquei de 90 até o início de 92. Graças ao Senhor, foi um tempo muito precioso, fazendo um trabalho de um evangelista, pregando o evangelho. Por misericórdia, o Senhor operou vários milagres, sinais, salvou almas, e hoje tem uma assembleia de irmãos. Depois voltei para o Rio, casei e continuei servindo junto com os irmãos ali, nessa época, junto com o Roger, Clécio e meu sogro. Até que fui enviado para o sul de Minas e não voltei mais para o Rio para morar. Hoje eu estou aqui no interior de São Paulo, já vamos completar 14 anos, 13 para 14 anos que estamos aqui, pela graça do Senhor, né? Deixa eu só fechar um programa aqui. Pronto. Irmãos, ontem nós tivemos também a saudação do Décio, lá de Salvador, né? Foi um testemunho muito precioso de como eles começaram lá e como eles permanecem por mais de 30 anos, e um presbitério coeso, unido, que tem frutificado. Nós conhecemos os irmãos ali já há um bom tempo. Também ouvimos a saudação do irmão Tis, lá de Bogotá. O Pablo também depois saudou, e no final vários outros irmãos saudaram. Mas fomos muito enriquecidos, abençoados com o ministério do irmão Thomas, que nos trouxe a palavra, aqueles 4 pontos centrais para sermos um mordomo fiel e aprovado no tempo que se chama hoje, né? As mensagens estão sendo filmadas, gravadas, e depois poderão ser transmitidas pelo YouTube para servir os irmãos. Eu reconheço que temos muitas necessidades de aprender aos pés do Senhor em vários lugares. Mas vamos dizer que esses aspectos que temos necessidade de trabalhar estão muito relacionados com aspectos práticos em relação ao ministério, ao presbitério, aos serviços. E nós poderíamos tocar em vários pontos deles, né? Mas, considerando diante do Senhor, eu penso que, com a graça do Senhor, precisamos voltar à essência antes de tudo. Eu coloquei um título para o meu compartilhar, que é o chamado mais alto do ministério. Ou seja, se comparar a casa do Senhor e os encargos como um tabernáculo, nós corremos o risco de estar lá no átrio exterior, lidando com muito serviço ou no lugar santo. Mas se a mola mestra do nosso ministério
a base central do nosso ministério, daqueles que servem, não for o Santo dos Santos, de onde o Shekinah de Deus vem, sobre o propiciatório, onde está a arca do Senhor, do seu testemunho, então tudo que tivermos do lado de fora será ativismo. E esse tem sido um grande problema no nosso tempo. Que é possível fazer muitas coisas certas, mas sem a unção do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo. E isso produzir ativismo, isso produzir fadiga, e não, de fato, ser ministério espiritual ou a obra do Senhor entre nós. Por isso que eu considero que o chamado mais alto do ministério, ou a gente voltar à origem, refletir, poderá nos ajudar, a partir do Santo dos Santos, chegar ao santo lugar e até o ato exterior, para que seja o enchimento do Senhor em todas as coisas que formos fazer e servir. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Existia um servo do Senhor na Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, morreu com 39 anos enforcado pelo regime de Hitler. Naquele período, a igreja estava simpatizada com a liderança de Hitler. Eles acreditavam, os pastores, que estavam fazendo a coisa certa, e eles deram boas-vindas, uma boa ala da igreja, à liderança de Hitler. Bonhoeffer, como um profeta com discernimento espiritual, alguém que vivia no Santo dos Santos, foi até o ato exterior tocar a trombeta, condenando o liberalismo ministerial, condenando o nível espiritual da igreja que estava baixando, porque homens passaram a fazer coisas que pareciam ser corretas, mas não foram dirigidas pelo Senhor. Por fim, Bonhoeffer foi denunciado, perseguido e enforcado. Existem alguns livros deles que são considerados clássicos, especialmente a biografia dele, o livro O Discipulado, O Discípulo, digo, né? São obras maravilhosas, né? Discipulado, perdão. E eu lembro que tem uma frase dele que diz o seguinte: quem ama mais a igreja ideal do que a igreja real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Em outras palavras, nós queremos uma igreja ideal, um ministério ideal. Mas o idealismo pode matar a igreja real, que é a igreja que nós somos hoje, cada um em sua localidade, a igreja no sentido geral. E aquele que é idealista, ele, sem se dar conta, muitas das vezes ele quer conduzir as pessoas a promover e fazer coisas para que esse idealismo seja alcançado. E uma vez que ele não é atingido, ele acha que as pessoas fracassaram e que são infiéis. Culpa as pessoas. Depois pode se culpar ou se frustrar até mesmo com Deus e, por fim, ter um ministério amargurado, por não honrar o Senhor na conjuntura de debilidade que somos e que estamos como a igreja real. Nós somos o que somos. Nós temos passado por tempos, por gerações, por culturas, um mover transcultural, sendo o evangelho o único e o mesmo. Mas se nós não cuidarmos em discernir o tempo que nós estamos vivendo e detectar as nossas debilidades e procurar voltar ao essencial para poder servir o Senhor, vamos seguir o idealismo e vamos deixar de honrar o Senhor na igreja que somos, com todas as nossas debilidades. Em muitos lugares, aqueles que estão na linha de frente são verdadeiros sobreviventes de guerra. Uma geração mais velha nem sempre nos deixou um bom legado. O trabalho dos mais velhos é preparar a nova geração e produzir novos líderes, novos presbíteros e novos irmãos que servem. Quando isso não acontece, é como que numa corrida de bastão, o bastão não é entregue para aquele que deve seguir adiante. E aí nós temos uma queda. E infelizmente tem sido assim.
Então, que o Senhor nos ajude a ter os olhos nele para ver o que de fato é a sua obra, o que de fato seria o ideal, mas não sermos idealistas e possamos honrar o Senhor com aquilo que temos hoje. Como servir o Senhor hoje? Como honrar o Senhor hoje e aprender as lições nessa geração do tempo que nós estamos vivendo. Apesar da decadência que nós encontramos hoje, porque, infelizmente, quando se fala de testemunho do Senhor, alguns acham que testemunho do Senhor é sermos um povo que saiu de denominação. E que nível baixo pensar assim, porque às vezes podemos nos tornar uma denominação sem placa pior do que as que nós condenamos. Por isso que, apesar de termos um tempo de luta, vale a pena, por exemplo, citar uma frase do Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX. Ele vivia um tempo onde o evolucionismo estava crescendo, a teologia liberal e a apostasia estava em ascensão. O próprio movimento batista, que ele fazia parte, no final da vida dele, ele se retirou por causa do nível tão baixo que foi entrando. E ele usou uma frase para um dos filhos dele: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixa ao ponto de ser rei em qualquer país. Em outras palavras, se vamos ter restauração, se vamos ter progresso, se o Senhor vai poder contar conosco nessa geração, nós não poderemos nos vender, nos corromper, nos seduzir, ao ponto de levar uma vida degradante, leviana, tentando justificar por que temos tamanha batalha hoje no contexto da igreja e as coisas estão tão enfraquecidas, então nós vamos poder ser de qualquer maneira. Não. Realmente, infelizmente, os maiores problemas da igreja hoje são gerados por líderes. A igreja tem sofrido, tem sangrado, especialmente os cordeirinhos do Senhor, os irmãos mais simples. E nós precisamos refletir sobre essas coisas. Recentemente, há uns 2 anos, conversando com alguém, e ele falou assim: eu tenho a sensação que quase todas as assembleias, se não todas, que passaram pela linha do ministério do Ashmani, se tornaram seitas. Ele abraçou uma linha reformada, e eu fiquei ouvindo ele, e é importante a gente ouvir mesmo aqueles que se opõem, porque pode ser que haja verdade naquilo que fala e precisamos humildemente buscar o Senhor. Mas ele acusava de um nível de teologia, um nível de doutrina, um nível de palavra tão restrita, tão baixa, que ignora a história da igreja, que ignora os puritanos, que ignora a contribuição dos reformadores, porque abraçou uma linha mística voltada aos pais da espiritualidade. Né? Louvamos ao Senhor pelo irmão Atmani, por tantos irmãos que serviram, mas ele vem de uma linha dispensacionalista, como os Braden, os Irmãos Unidos e a turma de gigantes antes, né, que era Robert Gouveia, Lang, Pember. E, de alguma forma, existem muitos aspectos místicos nos nossos ensinamentos e nas nossas práticas também. E deixamos a responsabilidade com uma ortodoxia bíblica, com o ministério expositivo da palavra, e algumas das nossas práticas, às vezes, não encontram eco, raízes nos 2000 anos de história de igreja. Então, nós precisamos também considerar, ouvir. Também tive privilégio, né, de conhecer outros servos do Senhor. Na verdade, pela graça do Senhor, tenho viajado por vários lugares, e inclusive tem amigos que são de uma linha descendente católica, sem serem idólatras, né? nem romanos. Mas é muito comum encontrar na história da igreja que as divisões do protestantismo é a sua maior maldição. O problema da divisão daqueles que vieram desde a Reforma para cá é uma das maiores vergonhas ao cristianismo, né? E essas coisas devem nos pesar muito, porque também entre nós, em vários lugares, irmãos que falam da igreja,
tem acontecido divisões, tem acontecido acepções, tem acontecido exclusivismo, e que Deus possa nos curar dessa maldição, dessas coisas. Eu gosto de pensar sobre a história, porque, como diz Hernandes Dias Lopes, menciono o seu nome com muito prazer, porque ele é um nobre puritano de uma linha reformada, como foi um Spurgeon ou Lloyd Jones, em nosso tempo. E ele não tem um coração denominacional, mas tem sido alguém que só tem usado ele muito. E ele disse o seguinte: ou a história será a sua mentora, ou ela será a sua coveira. Que quem não aprende com as lições da história cometerá os seus mesmos erros. Então, nós precisamos sempre estar aberto, porque um dos nossos problemas hoje é que nós queimamos as pontes da história. E, às vezes, caímos nos rios com velozes correntezas de heresias ou de movimento, e, quando nos damos conta, nos perdemos. Então, nós não podemos quebrar as pontes da história. Precisamos voltar os olhos aos pais que derramaram o seu sangue, que sofreram para chegarmos até aqui, com a Bíblia, com a restauração, com a espiritualidade, com toda a tradição, com todo o legado que nós herdamos. E como precisamos ser fiéis ao Senhor, que usou os seus servos no passado. Recentemente eu tenho considerado o ministério do R.T. Kendall, que foi o irmão que substituiu Martin Lloyd-Jones na capela de Westminster, em Londres, Inglaterra. O Lloyd-Jones ele sucedeu o Kemp Morgan. Kemp Morgan foi considerado o príncipe dos expositores da Bíblia. Maravilhosas suas obras e a sua contribuição. Muitos são devedores a ele. Depois nós temos o Lloyd Jones, que trabalhou ali por cerca de 30 anos. Lloyd Jones foi um puritano inglês, e ele atacou fortemente o liberalismo na sua época. Ele convocou os mais nobres líderes a deixar as denominações. O movimento anglicano perseguiu os puritanos na época do século XVIII, e houve perseguições e muitos cristãos tiveram que migrar para outros países, da onde surgiu o movimento dos moravianos, com o Conde Zinzendorf. Mas quando Lloyd Jones atacava a teologia liberal e atacava o que ele temia ser um ecumenismo que poderia acontecer, muitos se escandalizaram com ele. Ele foi severo. Nessa época era o período de John Stott. Tem um livro dele maravilhoso chamado Cristianismo Equilibrado. É um livrinho muito pequenininho. O John Stott e Lloyd Jones foram companheiros. Ocorreram as conferências chamadas puritanas ou dos puritanos, que é algo maravilhoso que vale muito a pena considerar. Mas eles se separaram. E surgiu um outro irmão que cooperou muito com ele, com as suas obras, chamado G.A. Packer. E, por sinal, faleceu ontem, com 93 anos. Um anglicano, teólogo, pensador. Ele é autor do livro Entre os Gigantes. Nós devemos muito a ele. E ele foi muito aberto para abraçar a obra do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo. Infelizmente, veio a falecer ontem. Lloyd Jones foi severo em várias coisas. Certa vez ele deixou de aceitar pregar numa plataforma, convidado por Billy Graham, a menos que Billy Graham não fizesse apelo e que esses pregadores de cruzadas na época, que ele achava ser liberal, também não pregassem lá. Recentemente, eu, revisando um texto de um colega que mencionou esse ponto, não falando do Lloyd Jones, mas dos pregadores do evangelho, os avivalistas especialmente, que essa questão do apelo à multidão pode gerar o que Lloyd Jones chamava de uma conversão psicológica que deveria ser evitada. Mas, por outro lado, eu argumentei como você querer impedir um pescador lançar a rede. Porque quando você pegar um Billy Graham, quando você pegar um D.L. Moody, ou Charles Finney, ou outros, eles eram evangelistas e avivalistas, né? Finney especialmente.
Quando você pegar John Wesley, George Whitefield, como você querer impedir que eles lançassem as redes? Então, às vezes, por falta de valorizar, apreciar o ministério do outro no seu contexto e não querer uma unidade uniformizada, a gente acaba causando excessos. E eles se separaram. Eu estou incomodado com o barulhinho que está fazendo. Eu vou desligar até um aparelho que eu tenho aqui, que eu estou receoso que seja. E eu deixei ligado porque o meu computador ontem, ele travou, ele tem travado esses dias, estou precisando comprar um computadorzinho novo, né? Se por acaso meu computador cair, eu vou ligar o celular e você tem um pouquinho de paciência de um minuto que eu volto, se Deus quiser. Mas depois de Lloyd Jones, se levantou um irmão na capela de Westminster, em Londres, chamado Kendall, como postamos um vídeo dele recentemente sobre a unidade do Espírito, que vale muito a pena ver no canal No Senhor. E eu tenho observado esse irmão porque, embora ele venha de uma linha reformada e seja um nobre expositor da palavra, na verdade, para suceder o Lloyd Jones não é para qualquer um. Foi considerado o maior expositor do século XX, né, por muitos irmãos, o Lloyd Jones. Mas ele fez uma coisa que merece admiração. E eu vou ler um trecho breve do Kendall. Nossa premissa é essa. Parece-nos que houve um divórcio silencioso na igreja, falando geralmente entre a palavra e o espírito. Quando há um divórcio, algumas crianças ficam com a mãe, outras ficam com o pai. Nesse divórcio, existem aqueles do lado da palavra e aqueles do lado do espírito. Qual é a diferença? Tomemos aqueles de nós que representam a palavra. Nossa mensagem é a seguinte: devemos lutar sinceramente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Precisamos voltar à pregação expositiva, à sã doutrina, como a justificação pela fé, a soberania de Deus, o testemunho do Evangelho, as coisas de Deus como ensinadas por homens como Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards. Mas o que há de errado com essa ênfase? Está exatamente certo. Não há nada errado. Mas veja aqueles cuja ênfase está no Espírito Santo. Qual é a mensagem dessa linha, dessa vertente? Precisamos redescobrir o poder que foi manifestado no livro de Atos. É preciso haver uma demonstração de sinais e maravilhas e milagres. Precisamos ver os dons do Espírito Santo operando na igreja hoje. Que o mundo, mais uma vez, notará a igreja para que as pessoas sejam deixadas sem desculpa, impactadas com o poder do Evangelho. O que há de errado com essa ênfase? Nada. Está completamente certa. Acreditamos que a necessidade da hora não é nenhuma ênfase e nem a outra isoladamente, mas sim as duas andando juntas. É nossa opinião que essa combinação simultânea do ministério da palavra e o ministério do Espírito andando juntos resultará em combustão espontânea, aquela faísca que vai provocar o avanço da obra do Senhor e avivamento. E então, mas quase certamente, somente então, o mundo será abalado mais uma vez pela mensagem da igreja. Essa foi a mensagem que tenho pregado ao longo dos anos na capela de Westminster, em Londres. Ele ficou ali por 25 anos. É isso que estamos tentando pregar na América e no mundo. Isso não é tudo o que pregamos, mas certamente é uma das principais coisas que pregamos juntamente com a necessidade de perdão total. Perdão total que ele fala é que como pessoas se separaram e se machucaram estão divididas e precisa haver reconciliação.
e o aprendizado de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Esse é o nosso irmão Campbell. Amados irmãos, como dizia John Stott, nossa tendência é ficar nos extremos, ou de um lado ou do outro, e parece que Satanás não tem nenhum outro brinquedo, nenhuma coisa que ele mais se distrai do que levar os filhos de Deus à polarização, a estarmos em extremos e não achar o equilíbrio. Muitos problemas que nós temos hoje com a igreja real é por causa dos extremos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar e nos dar graça a sermos como o nosso Senhor. Ele era um homem segundo as Escrituras e com uma espiritualidade dinâmica. Que possamos ser uma igreja bíblica e espiritual e um ministério que sirva ao Senhor debaixo desses princípios. Eu quis abordar um pouco essa introdução para nos provocar desejo, vontade, a voltarmos um pouco à história e a refletir as coisas fora da nossa caixinha localista ou do nosso ministério, às vezes, tão restrito. O corpo de Cristo é muito amplo e nós estamos empobrecidos por não valorizar a riqueza da diversidade que temos no amplo corpo de Cristo. A Bíblia fala de multiforme sabedoria, multiforme graça, variedade de dons, vários ministérios e operações. Então, quando nós seguimos apenas, vamos dizer, uma linha que nos atrai mais e temos a nossa, digamos, predileção, preferência por aquilo, nós acabamos nos tornando enfraquecidos e desprezamos as demais coisas. Possamos amar toda a plenitude de Cristo, da palavra, dos dons, do ministério e da sua ampla obra que inclui todos os filhos de Deus. Irmãos, qual é de fato o nosso chamamento? Como poderemos considerar o chamado mais alto do ministério? E eu gostaria de passar os olhos com vocês. Nós não vamos poder nos deter muito, talvez vai ser só uma visão panorâmica do que tenho a repartir com os irmãos, e depois podemos, numa outra ocasião, se ele quiser, aprofundar. Mas, em primeiro lugar, precisamos voltar à natureza do nosso chamado. Eu vou usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, se você quiser acompanhar. Mas é um texto tão conhecido que, de alguma forma, só haverá serviço espiritual aprovado por Deus se esse serviço ou se esse ministério representar a comunhão com Cristo pelo Espírito Santo. Diz assim Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, fiel é Deus, Deus é fiel para cumprir, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo introduz a sua carta aos Coríntios, que apesar de terem sido enriquecidos com toda a palavra, com todos os dons, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, e receberam vários ministérios, de maneira que não faltava nenhum dom entre eles. Mas quando nós olhamos a sua carta, você vê uma igreja em decadência, precisando ser corrigida. E como ajudar uma igreja que tem toda essa riqueza de dons e ministérios itinerantes que passaram por ali, palavra e conhecimento, mas eles estavam divididos. Eles estavam num nível de espiritualidade decadente. Eles pegaram os dons que eram ferramentas e colocaram no lugar da casa. A igreja passou a girar em torno deles e de preferências, e aí eles desceram o nível da espiritualidade, introduziram os seus egos, as suas opiniões. Uma situação muito lastimável. E Paulo chama eles de volta, antes de corrigir, do capítulo 1 ao 4, sobre o problema das divisões, e do 5, 6, sobre a disciplina,
Do 7 ele vai falar do casamento, do 8 a idolatria, do 9 a questão do ministério. E cada carta ele vai corrigindo até chegar ao capítulo 15 e tem que corrigir uma doutrina, um assunto fundamental, que é a questão da ressurreição, para a gente ter noção quão baixo os irmãos chegaram e como se perderam como crianças brincando com ferramentas, lutando por competição pelos dons e ministérios, capítulo 12 e 13. Até que ele coloca o amor no capítulo 13, perdão, 12 e 14 sobre os dons, e o 13 ele põe o equilíbrio como se fosse um sanduíche, que é a questão do amor. Mas aqui ele fala que o nosso chamamento não é para os dons. Não é para o ministério de fulano e beltrano. Não é para experiências. Não é para uma reunião. Não é para o modelo. Não é para o estilo. Hoje, o nosso chamamento não é nem sequer para deixar a denominação em si. Nosso chamamento não é para mudar de um lugar para o outro. Nosso chamamento não é para melhorar ambientes. Irmãos, nosso chamamento é exclusivamente para Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão. Se o nosso movimento não nascer de uma visão clara da pessoa do Senhor, qualquer movimento que fizermos será no ato exterior. Você lembra que lá tinha muitos barulhos no ato exterior, muito sacrifício, muito gado, muitas pessoas, aquele cheiro terrível de holocausto. A luz que refletia no ato exterior era a luz do sol, da natureza. Nós dependeríamos, no caso, de um conhecimento exterior para tomar decisões. É diferente do Santo dos Santos. Podemos dizer que a comunhão central nasce ali no Santo dos Santos, e nós devemos voltar para ali. A palavra comunhão é koinonia, no original, que significa participação plena de algo, mas não apenas repartir esse algo, mas nós somos amalgamar desse algo. A koinonia com Cristo é participação da vida de Cristo, não da sua deidade, mas da sua vida, da sua comunhão e do seu ministério. É fazer parte da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Nós somos chamados para participarmos dessa graça da comunhão. Que coisa gloriosa isso, irmãos, que antes de qualquer coisa deveríamos nos perguntar: o que Cristo tem a ver com o que a gente está fazendo? O que Cristo tem a ver com o que estamos pregando? O que Cristo tem a ver com os nossos serviços, com a nossa maneira de congregar, com os problemas que têm surgido? É Cristo que está levantando os irmãos que estão servindo? É Cristo a base da nossa comunhão? O que nós estamos fazendo poderia ser a expressão da comunhão de Cristo? Nós somos chamados para isso. Quando chegamos em Filipenses capítulo 3, Paulo, voltando à história do seu chamamento, e nós vamos encurtar, indo diretamente ao versículo 7. Ele nos diz: mas o que para mim era lucro, reputei perda por Cristo. Toda aquela prerrogativa judaica, tudo que ele conquistou na sua carreira religiosa, que praticamente atingiu o ápice de tudo, o que para ele era lucro, ele reputou perda por causa de Cristo. Aquele que vem para servir, mas ele espera ter algum lucro, alguma preeminência, algum louvor, algum destaque, ele está no lugar errado. O chamado para o ministério é um chamado para perder. Perder o quê? Algumas coisas? Não, perder tudo, inclusive a si mesmo. E é perder para ganhar. Ganhar a única coisa que devemos ser conquistado e ser o nosso maior tesouro, que é Cristo. Então, no verso 7 ele fala de perda. Versículo 8 ele diz assim: e na verdade eu tenho também por perda, pela segunda vez, a palavra perda, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri pela terceira vez, a palavra
a perda de todas as coisas. Ô, irmãos, qual é o nosso problema hoje? Ninguém quer perder. As pessoas querem estar na liderança. As pessoas querem ter uma opinião. As pessoas querem que as coisas sejam do jeito que elas querem. Elas querem conquistar coisas, inclusive que as pessoas sejam para elas. Mas nós vemos aqui que um homem que foi capturado por Cristo, um homem que teve uma visão de Cristo, ele reconhece que ele perdeu tudo e tem que perder, e não é uma coisa nem outra, ele tem que perder e se abandonar, perder todas as coisas. E agora que ele perde todas as coisas, ele menciona 4 coisas que ele ganha. Segue ele no verso 9. E ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. 4 coisas. Em primeiro lugar, verso 10, para o conhecer. Esse conhecimento não meramente teológico e doutrinário, que é tão importante a doutrina sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o próprio Deus, mas ele está falando de um conhecimento de relacionamento, de revelação experimental que nos transforma para o conhecê-lo. Em segundo lugar, o poder da sua ressurreição. Agora nós vamos trabalhar não baseado no que é certo ou errado. Nós vamos trabalhar a partir do poder da ressurreição. E esse poder vem da comunhão com ele pelo Espírito Santo. É o poder da vida ressuscitada do nosso Senhor. Não mais eu, mas Cristo. Poder para trabalhar. Em terceiro lugar, e a comunicação das suas aflições, a palavra aqui também é comunhão, sendo feito conforme a sua morte. Agora Paulo está falando que ele queria ganhar isso, para ele isso era também um tesouro. Aquele que sofreu por nós, completou a sua obra de salvação, de redenção na cruz. Mas em relação à edificação do corpo, da igreja, ele diz aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto até ser Cristo formado em vós. Há um sofrimento, há dores de parto. E somente aqueles que estiverem dispostos a perder tudo e se unir com Cristo para que nesse dia o nível da espiritualidade, da maturidade do ministério possa avançar. Somente aqueles que estão dispostos a sofrer, porque hoje muitas das vezes não queremos pagar um preço. A gente quer uma coisa mais light. Por isso estamos nessa situação. Falta santidade, falta consagração, falta uma vida na palavra, falta uma vida na oração. Quando nós olhamos esses homens do passado, os avivamentos que irromperam, nós vamos ver que eles eram homens totalmente derramados por Deus. E quando eles se levantavam para pregar, o Espírito Santo invadia a audiência, as pessoas. Havia mudança de vida. Nós vemos a história dos pré-reformadores que foram queimados vivos. Pessoas que foram perseguidas porque eles queriam se conformar com o sofrimento de Cristo. Hoje, infelizmente, o nível do ministério é tão fraco. Porque nós não estamos dispostos a nada. Nós queremos passar uma vida tranquila e, quem sabe, na hora da pregação, a gente abre lá um texto, ou rapidamente vê um texto, uma mensagem e prega para os irmãos. Isso é iniquidade no ministério. Paulo fala de sofrimento, Paulo fala de consagração. E, em quarto lugar, o que Paulo ganha ou conquista. Verso 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Nós não vamos falar disso agora, mas Paulo fala de um nível mais alto de ressurreição, ou de uma posição de recompensa na ressurreição. Então ele perde tudo, porque ele está entendendo esse chamamento maravilhoso para a comunhão, essa coinonia com Cristo,
e essa coinonia não está desarraigada, desassociada de sofrimento, de santidade, de consagração, de entrega, de seriedade com a palavra, de seriedade com o Espírito Santo. Coisas que nós precisamos voltar. Quando viramos um pouco as páginas, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Quer dizer, Paulo sofria, mas cheio do Espírito Santo e de alegria. Hoje não queremos sofrer, queremos o menor possível, o mínimo possível, levar nossa vida cômoda. Não estamos dispostos a padecer pelo Senhor. E por isso não temos alegria, temos depressão, temos angústia e não estamos cheios do Espírito Santo. Regozijo-me no que agora padeço por vocês e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Você está vendo o que é o padecer? Para a igreja ser edificada, para a igreja avançar, para voltarmos uma posição que deixa de estar num terreno mais natural e volte à espiritualidade, que deixa de ser o homem agindo, mas que seja o Espírito Santo através dos homens, para que realmente os céus se abram e possamos experimentar a obra soberana do Espírito Santo nesse tempo. O Senhor espera que nós venhamos estar dispostos a sofrer por Ele, que venhamos ter uma vida de total entrega. Ele depois vai falar sobre o mistério que foi revelado, e o mistério é que Cristo está em nós. Oh, irmãos, como muitas das vezes o assunto de Cristo tem sido abandonado, como às vezes ele se tornou algo apenas no campo do ensino, no campo da erudição, às vezes. Às vezes parece que nós estamos numa faculdade, sentado na aula, vendo um professor lecionando para nós. Porque quando se fala de Cristo apenas como lição, tudo pode ser muito teórico e não temos nenhuma associação com Cristo. Mas quando o assunto é Cristo, quando se ministra Cristo, então é uma transmissão de uma vida, de um espírito. E como falta em nós hoje o Espírito de Cristo? Aquele que não tem uma espada banhada de sangue, como hoje muitos de nós temos, tornando a espada, que é a palavra, e ferindo uns aos outros. Mas ele traz consigo uma bacia com água, uma toalha, e se desce ao nível mais baixo para lavar os pés dos irmãos. Não é meramente alguém que compartilha o púlpito, é alguém que compartilha o seu coração. Não é alguém que apenas reparte um conhecimento, é alguém que reparte vida. É alguém que abraça, é alguém que transmite não apenas cheiro de livro, mas especialmente o perfume que surge quando somos esmagados no Getsêmani, onde azeitonas são espremidas para que haja unção, e as rosas são esmagadas pela obra da cruz e da disciplina, para que o perfume de Cristo se manifeste. Paulo amava isso e Paulo exalava isso. Mais adiante, no versículo 29 de Colossenses 1, ele vai dizer: e para isso também trabalho, combatendo, me esforçando, segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Você está vendo, Paulo não era preguiçoso, ele se esforçava. Mas como ele se esforçava? Trabalhando conforme a obra, o poder do Senhor, da ressurreição do Senhor que operava na vida dele. Em 1 Coríntios 15, verso 10, ele diz que não era nem digno de ser chamado apóstolo, verso 9 e 10, que ele perseguiu a igreja de Deus. No entanto, ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, depois ele corrige. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Como nós precisamos da graça. Como nós precisamos do Espírito Santo. Como nós precisamos dessa vida emergida em Cristo, no conhecimento de Cristo. Mas estamos dispostos a isso? Ou será que a nossa compreensão de igreja é algo tão baixo que às vezes entendemos que basta estar reunido no lugar, no nome X,
de um formato X é suficiente. Que Deus nos livre dessas coisas. Paulo ainda comenta sobre voltar à essência do ministério, voltar ao Santo dos Santos, para que a nossa obra não seja periférica. Efésios capítulo 4, um texto tão maravilhoso. Quase sempre falamos do versículos 11 em diante, que ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, e no 12 para o aperfeiçoamento dos santos. Mas vamos voltar um pouquinho no versículo 7 de Efésios 4. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Você só tem graça onde você recebeu o dom. Não é o que você quer, não é o que eu quero. Não é porque alguém faz que eu também vou fazer. O que nós precisamos hoje é da graça abundante. Mas, infelizmente, quando atuamos fora do dom, não transmitimos graça. E aí, porque somos nós, no nosso esforço humano, temos desgraça. Precisamos voltar à graça. Os problemas que surgem nas assembleias é porque há muita coisa sendo feita fora da graça do Senhor. Como eu vou achar o meu dom? Sirva de toda a sua força, com as oportunidades que o Senhor colocar diante de você. Especialmente, sirva os irmãos que vieram antes de você. Queira ser um colaborador, queira se sujeitar, porque Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. E você vai ver que a hora que você começar a servir, em alguns momentos, em algumas coisas que você fizer, a graça começa a fluir. E você começa a perceber que ali é o seu chamamento. E se você for fiel, a graça que está fluindo, ela vai se multiplicar. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ou homens, dons. Ora, isto, ele subiu, o que é isso, senão que ele também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Aí você tem um propósito, para encher e cumprir todas as coisas. De maneira que a obra do Senhor não é simplesmente nos salvar para estarmos reunindo ou para fazermos coisas, mas visa especialmente o enchimento de Cristo no universo a partir, primeiramente, da Igreja dos Santos. Em outras palavras, irmãos, tudo que fizermos, porque depois vem o ministério no verso 11 e no 16 nós temos os demais dons. Tudo que fizermos no Santo dos Santos, no santo lugar, no ato exterior, seja um serviço de criança, seja o ministério do ensino, seja o pastoral, seja a literatura, seja a mordomia, seja a hospedagem, seja a contribuição, seja presidir. Não temos limite para os dons e os serviços na igreja. A única coisa que devemos perguntar: o que estamos fazendo? Está vindo da nossa união com Cristo? Estamos gastando tempo no Santo dos Santos com Ele? Nós cultivamos uma vida com Ele? Esse serviço que está sendo feito em vários âmbitos na casa de Deus, inclusive a pregação do Evangelho lá no ato exterior aos não cristãos. O poder está procedendo da união com Cristo, da disciplina do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo, o enchimento. O nosso nível, às vezes, está tão fraco que em alguns lugares falam assim, nós vamos ter serviço de criança. Qual que é o serviço da criança? Tirar as crianças da reunião para não fazer barulho. Então, você vai preparando elas para estarem fora da Assembleia e quando elas crescerem, elas realmente vão viver fora da Assembleia. Não, irmãos. O serviço das crianças é ministrar Cristo à estatura delas, para que elas conheçam Cristo, e somente homens e mulheres que conheçam Cristo podem transmitir Cristo. Como Jesus falou, deixai vir a minhas criancinhas, quer dizer, não é tirar as crianças da reunião, mas é levar as crianças a Cristo no outro ambiente, para que Cristo seja ministrado em todas as coisas. O enchimento de Cristo. E aí, quando nós consideramos essas coisas,
Quantos problemas poderão ser resolvidos? Porque vamos poder considerar, mas espera aí, esse assunto aqui, rapaz, nós até estamos certos nessa disciplina, nessa decisão, mas depois que começamos a fazer essas coisas, algo estranho está acontecendo. O quê? Parece que o Espírito Santo foi embora. Uma vez Davi quis trazer a arca de volta a Jerusalém. Isso era bom, isso era correto. Tomaram o conselho, todo mundo concordou e vieram trazendo a arca, uma alegria maravilhosa, dançando. De repente, os bois como que tropeçam, Uzá coloca a mão na arca, a ira de Deus cai sobre ele, ele morre. Entrou uma tristeza profunda e surge a pergunta: como poderemos trazer a arca do Senhor? É exatamente isso, uma ilustração. Pode ter todos os movimentos, mas a forma de agir ali com a arca estava errada. Só os levitas podem trazer a arca. E a ira de Deus veio sobre eles, o juízo de Deus. Não é porque todo mundo está concordando, não é porque todo mundo está alegre, se sentindo bem, que temos a aprovação de Deus. Às vezes temos a ira de Deus sobre nós. Ele teve que voltar e reconsiderar que a obra de Deus é de acordo com as Escrituras. Deus é o Deus das Escrituras, o Espírito Santo é o Espírito das Escrituras. E a arca só poderia ser levada sobre os ombros dos levitas. Hoje nós precisamos de ministérios para levar esse testemunho da arca, que representa Cristo, para abrir caminho para todas as coisas, mas que sejam homens da palavra e do Espírito. Talvez poderíamos nos perguntar, afinal, o que é a igreja? Já que estamos em Efésios capítulo 1, vamos ver final do versículo 22, de capítulo 1 e 23. A igreja. O que é a igreja? A igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Você não pode introduzir pessoas na igreja e nem tirar. Você não pode levantar líderes na igreja. Você não fabrica nada, eu não fabrico nada. Na hora que começarmos a fazer isso, em tomar decisões que achamos mais adequadas, se deixou de ser a igreja, virou nosso clube, a nossa seita, qualquer outra coisa. A igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça, por isso precisamos estar em união com Cristo, para que ele dirija a todos nós, e por isso precisamos dos anciãos e dos profetas na igreja. Porque somente pessoas unidas a Cristo pelo Espírito Santo, nos seus ministérios, dons e serviços, quando servirem, vai se cumprir esse verso 23, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Nossas ações, ainda que no meio dos homens e dos serviços, lidando no natural, mas na verdade veio lá do Santíssimo. E é Cristo, o sumo sacerdote, transitando entre os candelabros, limpando ali os candelabros para que a luz do testemunho seja cada vez mais nítida. Isso é maravilhoso entender que a igreja é isso, por isso o tempo que se chama hoje. Precisamos voltar ao ministério principal, que é a nossa comunhão e união com Cristo, para poder servir como mordomos de Cristo, cuja bandeja nós servimos não movimento ou mero ensinamento. Nem milagres sem Cristo, porque muitos poderão ser enganados por causa dos milagres. Mas nós queremos ter tudo, mas em Cristo, por Cristo e sendo Ele ministrado por meio de todas as coisas.